que ontem abriram oficialmente o processo de impeachment contra o Joe Biden. Sim, Joe Biden agora está oficialmente sofrendo um processo de impeachment. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu aproveito, então, já que a gente está falando de locals e exterior, eu quero falar sobre um segundo assunto, e o programa assim tá... Eu confesso a vocês, vou fazer uma confissão aqui, tá ficando difícil fazer o Paulo Figueiredo Show. Eu explico por quê. Porque quando eu fiz o programa terça e quinta, eu fiz porque peguei no meio das semanas para ficar saindo dos assuntinhos de varejo político e focar nos grandes temas, né? Porque ao longo de 2 dias as pautas consolidam um pouquinho mais. O programa diário, e eu falo isso com muita experiência de fazer programa diário, muitas vezes você acaba tendo que fazer, não acontece coisa relevante todo dia. Então você muitas vezes tem que ficar na fofoquinha política, fala de fulano, fala de Beltrano, etc. E eu não gosto disso, tenho horror a isso. Eu gosto sempre de trazer notícias para falar de grandes temas. E aí as notícias vão ser relevantes. Só que tá ficando difícil para um programa de 1 hora, porque a quantidade de coisa que vem acontecendo é gigantesca. Então como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou poder deixar de falar desse próximo assunto? Eu comecei a ficar mais conhecido na internet explicando política americana. Tem um curso que usa a política americana para explicar política global. Expliquei inúmeras vezes por que às vezes os acontecimentos dos Estados Unidos são mais importantes que os acontecimentos do Brasil, né? E eu sou categórico. Por exemplo, a discussão de quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos importa, por incrível que pareça, mais na sua vida do que o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Então, essa semana está sendo uma semana muito significativa. A mídia brasileira está fingindo que não sabe o que está acontecendo, mas se você está acompanhando as notícias do meulocals.com, você sabe que ontem abriram oficialmente o processo de impeachment contra o Joe Biden. Sim, Joe Biden agora está oficialmente sofrendo um processo de impeachment. E eu quero ler para vocês uma parte da notícia que está no meulocals.com, bem curtinho, urgente. Foi ontem que eu dei a notícia. A Câmara dos Estados Unidos aprova o início do processo de impeachment contra Joe Biden. O processo de impeachment agora é considerado formalmente aberto para investigar a corrupção envolvendo o presidente e a sua família em negócios internacionais da China. A notícia: a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou na noite de quarta-feira para abrir um processo de impeachment contra o presidente Joe Biden. A votação foi de 221 a 212, é mais ou menos dentro das linhas partidárias, todos os republicanos votando a favor e os democratas votando contra, praticamente. Foi uma resolução de 14 páginas, apresentada pelo deputado republicano da Dakota do Norte, Kelly Armstrong, autorizando um processo de impeachment contra o Biden. O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse na noite de quarta-feira que acredita que a resolução será aprovada, e foi aprovada, e é o próximo necessário, acrescentando que a Casa Branca bloqueou a investigação. Isso já é uma prévia de acusação de obstrução. Tá? Aí as aspas aqui: a família e os associados de Biden receberam mais de 24 milhões de cidadãos estrangeiros. Joe Biden recebeu $200 mil de seu irmão James Biden no mesmo dia em que James recebeu um empréstimo de $200 mil de um operador falido de um hospital rural. Joe Biden também recebeu $40 mil em dinheiro chinês lavado de seu irmão e cunhada. Ficou claro que a família Biden vendeu a influência em todo o mundo usando o nome de Joe Biden como produto. Uma investigação em qualquer jurisdição do país avançaria se tivesse esses fatos. Uma votação sobre um processo de impeachment coloca a Câmara na melhor posição para vencer no tribunal e descobrir a verdade, continuou Armstrong. E aí eu explico no Locals especificamente o que isso significa. Então, se você é meu apoiador do Locals, você já ouviu um pouco do que eu vou dizer agora. Mas, em termos gerais, tá, a votação na Câmara dos Estados Unidos, é
é um passo, é o início do processo de impeachment. Se a Câmara aprova, depois ela parte para as investigações, tem um enorme poder de requisitar documentos, chamar testemunhas, quebras de sigilos, assim, com poder de força de lei, né? E ela faz isso e desvenda muitas coisas, muito já vem sido feito pelos comitês, mas o impeachment é um processo mais forte, e caso seja aprovado na Câmara, é muito parecido com o Brasil, o processo é transferido para o Senado, e aí ele é julgado, né, e o júri são os senadores. E aí, se o Senado aprova o processo de impeachment da Câmara, aí sim o Biden é deposto do cargo. O próprio Trump sofreu 2 processos de impeachment, mas não foi removido do cargo, justamente porque foi absolvido no Senado, e isso é o mais provável mesmo que aconteça com o Joe Biden. Mas, ou seja, ele iniciou agora o processo de impeachment, eu acho que ele sofrerá o processo de impeachment, e isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses, e aí a corrupção inteira da família do Biden, que não há mais dúvidas sobre a corrupção da família do Biden, é uma coisa muito escancarada, ela vai continuar sendo exposta diariamente para o mundo, e isso acontecendo durante o ano que o Biden estaria tentando reeleição. Então você fica com uma imagem, assumindo que Trump e Biden sejam os candidatos, você fica com uma imagem muito interessante na cabeça do eleitorado. Primeiro, Trump sendo acusado de um monte de bobagem e sendo perseguido pelos tribunais e pelos promotores, sem nenhum caso de corrupção, nada disso. E, por outro lado, o Biden sendo protegido pelo Departamento de Justiça e pelos tribunais, sofrendo um processo de impeachment com enormes evidências de corrupção mesmo, né? Eu vou explicar os casos aqui propriamente ditos para vocês antes da gente terminar o programa. Então, os meus apoiadores no Local já leram, já sabem o que é isso, mas, em suma, esse foi um processo que a Câmara já está investigando há bastante tempo, e o objeto central é a acusação de que o Joe Biden teria usado a influência dele, principalmente na época de vice-presidente e homem forte, vice-presidente do Obama e homem forte da política externa, e ele teria usado a influência dele para beneficiar os seus familiares, o irmão dele, James, o filho Hunter, etc. O Hunter, que é essa figura famigerada, cujo laptop que tinha as evidências desse caso foi escondido pela mídia brasileira, pela mídia americana e pelas redes sociais. Se você é aluno do meu curso, sabe, porque eu falo muito detalhadamente sobre esse caso, mas falando de corrupção, principalmente em negócios envolvendo a Ucrânia e a China. Não somente, mas principalmente envolvendo a Ucrânia e a China. A Ucrânia e a China são os 2 principais pontos. E, curiosamente, são hoje os 2 principais problemas de política externa dos Estados Unidos. E era o Joe Biden que cuidava deste departamento, né, durante o governo Obama. Era um homem forte. Então, a ideia na Ucrânia, e vejam que isso é muito grave, né, porque ele teria usado, na verdade ele usou, porque ele se gaba disso, usou a influência dele como presidente, como vice-presidente, para pressionar o governo ucraniano da época para demitir o procurador-geral da Ucrânia, que era o tal do Viktor Shokin, que estava investigando a empresa Burisma Holdings, e quem acompanhava o Terça Livre lembra de eu contando essa história no Terça Livre. Né? E onde a Burisma Holding é onde o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, ele trabalhava como consultor sem ter nenhuma experiência nesse setor de óleo e gás. E o Biden estava efetivamente, ele se gaba disso, protegendo o filho da investigação, usando o poder de presidente dos Estados Unidos. E o Shokin, de fato, foi demitido, o promotor foi demitido, e o Hunter continuou a trabalhar na Burisma e receber por isso. Existem vários registros de reuniões entre o Biden e as autoridades ucranianas sobre essa demissão, registros públicos, e é óbvio que o vice-presidente não pode usar o poder dele, a força, representando os Estados Unidos da América para beneficiar e proteger o seu filho que estava recebendo uma grana de uma empresa corrupta. O Biden nunca foi transparente sobre isso, etc., mas o que é interessante é que ele assume que fez isso numa entrevista.
E eu me lembro de quando saiu essa entrevista, quando ela se tornou pública, ele num palco se gabando disso, eu falei, bom, agora acabou a campanha do Biden. Mas a imprensa fingiu tanto que não viu, que agora esse assunto voltou à tela. E agora, o segundo principal braço de acusação tem a ver com o Hunter Biden, usando o nome do pai também para obter vantagens com a China. Então, de novo, também contei isso na época do Terça Livre, quem lembrar, lembra agora. Os republicanos, eles contam que descobriram que o Hunter Biden fundou uma empresa de investimento chamada BHR Partners, que recebeu investimento de empresas chinesas com ligações com o governo chinês, não são empresas apenas chinesas. A relação entre setor privado e público na China é muito grande, as linhas são muito tênues, e o Biden utilizou a influência dele para ajudar a BHR Partners. O Hunter Biden fundou a BHR Partners, a empresa recebeu imediatamente investimento das empresas estrangeiras, quando o Joe Biden era vice-presidente. Tem vários registros de reuniões entre o Biden e as autoridades chinesas sobre as empresas do BHR Partners, e o Hunter recebendo, usando o nome do pai, tem e-mails dele dizendo que o grande cara vai falar com o grande cara, etc. E isso é uma forma de corrupção. Essa é efetivamente uma forma de corrupção. Então, enfim, esses são... E tem muito mais coisa, esse é só o início. Agora a gente tem cheques indo... tem movimentação financeira, e muito mais vai ser desvendado. A grande... façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.